Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é meu canal. O vídeo de hoje, ele é na verdade uma reedição do primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, que eu fiz a personalização de materiais escolares. E assim, as personalizações em si ficaram muito legais, só que eu não sabia muito bem editar ainda, então o vídeo ficou com 20 minutos, completamente desnecessários. Dava pra eu ter explicado tudo isso em muito menos tempo. Então eu resolvi reeditar ele e trazer aqui pro canal pra esse ano de 2023, pra esse volta às aulas, porque eu achei que as personalizações realmente ficaram muito legais e são cadernos que eu usaria até hoje. Inclusive foram os cadernos mais legais que eu já tive. Então eu acho que pode ser muito proveitoso, tanto pra quem não tem tanto dinheiro pra investir em um material escolar super top, tanto para quem quer colocar muita personalidade no seu material, fazer suas próprias artes, as suas próprias divisões de matérias. Vocês vão ver que dá para personalizar bastante seu próprio caderno e deixar ele com a sua carinha, que é o que eu acho mais legal de tudo isso. Antes de tudo, eu queria pedir a opinião de vocês por uma coisinha. Eu tô tentando movimentar mais o Instagram postando Reels e também queria começar a postar no TikTok. E recentemente eu coloquei lá um vídeo mostrando como fazer um cropped de renda, que eu já usei inclusive em um dos vídeos aqui do canal. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Eu particularmente gosto muito dessa coisa de customização e de personalização de roupa. E eu posso continuar também postando esse tipo de vídeo, outros tipos de vídeo. Muita gente me pergunta das minhas unhas também, às vezes, então sei lá, se vocês quiserem ver algo desse tipo também, eu não sei, eu quero saber mais de vocês aí. Vocês podem me deixar nos comentários, podem mandar lá no Insta, que sempre olho os comentários de vocês, sempre tento responder o máximo possível, porque eu gosto muito de saber o feedback de vocês, né? Tanto sobre a qualidade dos vídeos, tanto sobre conteúdo mesmo. Então sempre que vocês tiverem alguma ideia que vocês acharem interessante de eu trazer pra cá, me deixem aí nos comentários ou me mandem lá no Instagram, que eu sempre vejo. Aproveitando que eu já tô falando disso, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui no canal. Bem, recado dado, vamos logo lá ver como é que eu personalizei esse material. Como vocês estão vendo, o caderno que eu estou utilizando é o mais básico possível para vocês verem que dá para fazer com qualquer caderno. Então eu peguei um alicate, esse meu tá todo enferrujado, mas vai servir, e soltei essa dobrinha que fica presa no espiral. E aí com o alicate eu virei ela para a mesma direção das outras voltas, para assim eu conseguir desrosquear ela do caderno e soltar todas as folhas e a capa. Infelizmente eu perdi a parte do vídeo que eu mostro eu fazendo isso, mas o que eu fiz foi pegar a capa, posicionar ela em cima dessa impressão que eu vou utilizar como a nova capa e marcar onde são todos os furos e com o furador furar cada um deles. Depois de ter feito isso, é só colar a folha em cima da capa e eu prefiro utilizar a cola bastão porque ela garante que não vai ficar aqueles enrugados que poderia acontecer se utilizasse cola líquida. Nessa época eu não pensei nisso, mas hoje em dia eu faria isso diferente. Vocês estão vendo que só depois de colar a folha na capa que eu encapo ela com papel contact, mas hoje em dia eu faria ao contrário. Eu primeiro colocaria o papel contact em cima da folha, depois furaria e depois colaria tudo em cima da capa, porque eu acho que assim o acabamento ficaria melhor. Depois disso eu cortei todas as bordinhas para conseguir dobrar essas partes para dentro, e depois de dobrar tudo tá praticamente pronto, mas como eu colei o papel contact depois, eu vou ter que abrir com um estilete e utilizar um lápis para me ajudar a abrir todos os furos. Como eu disse, teria sido mais inteligente primeiro colar o papel contact, depois marcar e furar, porque o acabamento ficaria bem melhor. Mas assim funcionou também, tá pronta a nossa capa. Próxima coisa que a gente vai fazer é aqueles bolsos que tem nos cadernos que eu acho bem útil para guardar folha solta. Então eu medi a altura certinha da folha de caderno e recortei numa cartolina. E a largura, eu também medi a largura da folha de caderno, mas aí multipliquei por 2. Então, por exemplo, se a largura da sua folha for 20, você vai utilizar ela 40. E para fazer o bolsinho em si, eu também passei essa mesma largura para essa folha rosa, que tem que ter uma altura menor, né? Mas aí você define até onde você quer que fique seu bolsinho. Então eu peguei a parte que vai ficar para trás, e aí depois de ter marcado uma linha mais ou menos até onde eu queria colar, né, para não ficar com uma borda muito grande, eu colei ela na folha branca, virei do outro lado e dobrei para dentro. E aí você já consegue imaginar mais ou menos como vai ser o bolsinho.
E é só dobrar no meio e já ficou aquelas folhas de bolsinho. Caso você queira fazer tudo da mesma cor, não precisa nem separar. É só pegar a altura da folha do seu caderno, marcar, que vai ser onde você vai dobrar, e deixar mais sobra na cartolina. E ficou assim o caderno. Eu fiz essas folhas personalizadas também, que eu fiz no computador, e utilizei o mesmo processo de imprimir, colocar a capa em cima, marcar onde são os furos e furar com o furador. No caso, eu fiz 3 cadernos diferentes. Um da Adidas, que foi esse que eu mostrei, um do Stranger Things e o outro do Supernatural, que é a minha série favorita. E eu queria mostrar um pouquinho pra vocês como ficou cada um. Esse do Supernatural eu resolvi imprimir as imagens do bolsinho, então um lado ficou o Jim e do outro lado o Sam. E a folha de dados eu também fiz ela personalizada com fundo com esses símbolos que aparecem na série. E também algumas folhas de divisão de matéria de física, química e matemática. Já a do Stranger Things eu também fiz isso de imagem e também uma folha de dados e as matérias de filosofia, sociologia e português. Para a próxima personalização que a gente vai fazer, eu fiz essa gambiarra aí usando um pedaço de papelão e colocando num copo. E aí marquei direitinho com o lápis, fiz um furo e depois vocês vão entender pra quê. Utilizando acetona, eu fui tirando toda essa tinta preta do lápis para deixar ele mais na madeira possível. Mas vendo hoje, eu acho que talvez nem tivesse precisado fazer isso, talvez só ter lixado já ajudaria, só pra tinta pegar melhor. E aí eu utilizei esse esmalte dourado para pintar tudo, o lápis, e para deixar ele secando eu apoiei naquela gambiarrazinha que a gente tinha feito. Agora a gente vai fazer um lacinho, e para isso eu usei um pedacinho de fita de cetim, você pode usar qualquer tecido, e colei fazendo essa voltinha aí que vocês estão vendo. Depois fiz uma faixinha menor, dobrando ela em 3 partes assim, só para deixar ela menor, não precisa seguir nenhum tamanho específico, é só fazer um tubinho e colar. E aí franzi a parte maior que a gente tinha feito antes para prender ela com esse tubinho. Então é só colar tudo isso daí que formou um lacinho. A cola que eu usei não era muito específica para isso, então ficou tudo colado na minha mão. Mas se você usar uma cola de silicone ou de uma cola para artesanato no geral, ou até cola quente, vai ficar bem legal. Depois de ter feito esse laço, eu vou pegar lá o nosso lápis, depois de ser que ficou bem bonitinho e bem dourado, do jeito que eu queria, e colar o laço no lápis. E aí ficou desse jeito. A próxima personalização vai ser um porta-post-it. Para isso eu vou estar utilizando essa caixinha de aveia, que para medir o tamanho dela, que eu já não lembro mais hoje qual foi, eu coloquei os post-its e vi o quanto de espaço eu precisava. Então eu fiz 2 retângulos iguais e o menor que tivesse a mesma altura e a largura para caber os post-its dentro. Depois de recortar, eu peguei um pedaço de papel contact preto e colei tudo e desencapei ele e fui colando as plaquinhas de papelão em cima dele. Você pode utilizar um papelão mais grosso, que eu acho que até fica mais legal do que utilizando esse fininho da caixinha de aveia. E depois foi cortar os cantinhos e dobrar todas as bordas para dentro. E aí eu coloquei esse fecho de metal que eu tinha aqui em casa, que eu nem mostrei pra vocês como colocar, porque eu acho meio complicado. Se vocês tiverem velcro, é muito melhor. Ou até colocar com elástico, que hoje em dia é o que eu faço, porque eu acho melhor. Mas aí eu recortei essa outra parte também com o mesmo material de caixinha de aveia, que eu fiz ele dividido em 3 partes. E essa parte do meio tinha que ter a mesma altura do outro lado para formar esse formato aí que vocês estão vendo. E aí eu marquei da onde bati o meu fecho para poder furar e fazer exatamente o mesmo processo de encapar ele e criar essa fechadurinha aí que ficou legal. E depois, só para cobrir essas imperfeições que ficou, eu fiz um laço do mesmo jeito que eu tinha feito aquele outro e colei em cima. E eu resolvi também fazer um bloquinho para colocar dentro dele. Eu peguei essas folhas de um caderno velho que eu tirei o espiral e peguei as folhas que estavam boas e recortei ela num tamanho de retângulo que coubesse ali dentro do nosso porta-post-it. Depois eu peguei cola branca e em uma das extremidades desse bloquinho de papel eu passei em tudo para formar um tipo de bloquinho. Depois de passar bastante cola, você tem que fazer uma camada bem espessa. É só colocar uns prendedores assim para secar. E depois de tudo seco, você pega os seus post-its e posiciona eles dentro da cartelinha. Depois de todos colados, ficou desse jeito.
E como eu disse, eu só utilizaria um papelão mais grossinho pra ficar mais firme e durar por mais tempo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa personalização. É uma coisa super possível de qualquer pessoa fazer em casa. Só tem que ter aquela dedicação para deixar tudo bem bonitinho. Eu tenho esperança de que vocês façam aí na casa de vocês. E caso vocês façam, podem me mandar lá no Insta que eu vou adorar ver o que vocês estão fazendo do lado daí. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, com essa mesma pessoa que vos fala, tem vídeo novo. Eu espero vocês lá. Beijinhos.